Bem, pessoal, então terminando esse vídeo, ele teve um corte ali, eu peço desculpa para vocês na parte 2, devido à memória do celular. Tô esforçando aqui para tentar proporcionar esse vídeo da melhor forma, mas me perdoem por esse corte. Então, finalizando, gente, sobre as estruturas que elas se sofisticam a partir da experiência, a gente também tem que considerar que excesso de sinapse não quer dizer uma boa arquitetura cerebral, tá? Não quer dizer que quanto mais sinapses, quanto mais estimulado for a coisa, mais ele vai ter uma arquitetura cerebral favorável. É um conceito um pouco distorcido, porque eu também tenho que pensar na qualificação da experiência, na repetição, no uso repetitivo daquelas estruturas, para quê? Para que ela possa se sofisticar. Por quê? Porque ele vai buscar referência no que já está construído para aprofundamento, para remodelagem, né? É como se eu estivesse moldando, fazendo uma escultura e estivesse cuidando daqueles pequenos detalhes. É como se aquilo fosse ficando cada vez mais refinado, tá bom? Então isso é importante considerar. Outra coisa, então, né, que a neurociência traz como uma contribuição bastante importante é a descoberta dos neurônios espelho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é extremamente importante para a aprendizagem, que é o fato, né, o neurônio espelho, ele aprende muito pela observação e repetição. Um exemplo é como eu já vi uma prática, né, de professores na minha escola que eles fazem um momento de leitura na sala, cada criança pega um livro e o professor também vai ler. Então, o que isso significa para a criança? Ele tem um apoio, um modelo. Então, isso é captado nessa percepção, ela é captada pelos neurônios espelhos. Outra coisa, quando o professor está ensinando a escovar, e ele também escova os dentes. Aí ele mostra para o aluno, né, por meio do modelo, do apoio do modelo, que é percebido por meio dessas sinapses dos neurônios espelhos, a importância daquilo e aquilo se constrói a aprendizagem para ele, né, por meio de uma imitação. Tá bom? Então, isso também é importante considerar. Falei rapidamente, né, no término do vídeo parte 2 das janelas de oportunidade. Então, são períodos em que há uma potencialidade do cérebro em se modificar. Exemplo, do 0 aos 18 meses, é o período mais plástico do cérebro, mais moldável em todas as áreas. Então, quanto mais eu, né, consigo fazer uma estimulação, consigo trabalhar com experiências, né, em torno da educação sensorial, né, trabalhar todos os sentidos, porque nós adultos somos mais visuais e auditivos, mas os sentidos são 5 sentidos, né? E quando a gente pensa em crianças qual é o sentido mais aguçado delas? Elas começam muito pelo tato, né? Pelo toque, o cheiro, a visão em si para um bebê, ela começa a ser desenvolvida um pouco mais para frente, né? Alguns dizem de 4, 6 meses. E a visão, em sua questão até funcional, né, na questão do processamento visual, ela se forma até 5 anos de idade. Então, olha só, a gente investe tanto num sentido, né, que ele tem um tempo maior, uma janela maior para se formar, e a gente esquece de outras coisas tão elementares para a criança, como tato, olfato, paladar, né? Também o paladar da criança, ele se forma por repetição, né? Também já existem estudos que trazem isso, principalmente no campo da educação alimentar. Então, gente, a gente precisa levar em consideração essa questão das janelas de oportunidade para a gente saber também o que é, né, bastante, em que a gente precisa investir, né, bastante para essas crianças. Então, outro exemplo, a questão da janela de oportunidade para aprendizagem de uma língua. Até os 9, 10 anos, eu estou no ápice da janela de oportunidades para aprendizagem de uma nova língua. Quando eu vou aprender aos 30, 40 anos, eu aprendo? Sim, eu aprendo, mas com um certo grau de dificuldade maior. Então, isso precisa ser considerado também, tá bom? Então, outro conceito importante é o sistema de recompensa do cérebro. Então, a gente tende a repetir ou se empenhar nas situações que me trazem uma motivação, em que libera uma química cerebral. Então, eu tenho ali a dopamina, que é um hormônio bastante importante
para a sensação de prazer, para a recompensa cerebral, né, que se dá ali no sistema límbico do cérebro. Depois vocês vão ver os slides, né, lá mostra, eu tenho algumas ilustrações que vai trazer as áreas do cérebro, mas a motivação também é um fator bastante importante. E o brincar em si é muito prazeroso para a criança. Por quê? Porque motiva, libera química cerebral. E aí isso é importante, né? A motivação leva à repetição, o desejo de viver as experiências de uma forma mais qualificada, aprofundada, e com isso eu trago o desenvolvimento, né, do cérebro, a sofisticação das estruturas. Tá joia? Então, fatores que influenciam o aprendizado. A atenção, que é um filtro de aprendizagem para a memória, os neurônios do córtex frontal, né, que está ali, né, nesse campo da atenção, a prática, o método e a motivação. Então, tudo isso, né, são fatores que influenciam o aprendizado em si. Então, eu gostaria de terminar essa aula lendo para vocês um trechinho, né? São 3 slides, mas eu queria destacar alguns trechos de um texto que diz assim: a brincadeira é o palco para a experimentação. É a oportunidade de testar na prática as habilidades cognitivas, socioemocionais, sociomotoras, além da construção das mais diversas áreas de conhecimento. Por exemplo, brincar de casinha. Através dessa simples brincadeira, a criança experimenta a troca de papéis, ela pode ser mãe, pai, filho, amiga, vizinha, ela pode desempenhar uma atividade no contexto familiar, por exemplo, fazer um bolo, envolvendo suas diferentes habilidades cognitivas, com a percepção de medida, de quantidade, tempo. Então, todo esse contexto envolve ações sensório-motoras. Vejam quantos aprendizados por meio de uma brincadeira. Figueroa relembra que Piaget, em toda a sua obra, comprovou e fundamentou a importância do meio na construção das estruturas mentais. Logo, possibilitou a afirmação de que a estimulação da criança em ambientes lúdicos diversos durante a infância levaria a um maior desenvolvimento intelectual. Então, entendemos que o brincar reprograma toda a estrutura neuronal e proporcionam o desenvolvimento das habilidades importantes para a vida. E para finalizar, há várias áreas do sistema nervoso envolvido no ato de brincar, pois cada brincadeira estimula regiões diferentes, mas o prazer para a brincadeira relaciona-se com o sistema límbico, aquele que eu citei para vocês, local envolvido nas respostas emocionais, ou seja, se a criança sente prazer ao brincar, maior quantidade de dopamina é liberada, e isso fará com que ela procure realizar mais vezes aquele momento lúdico. A realização, a repetição, leva ao quê, gente? A sofisticação das estruturas, tá bom? Então, gostaria de encerrar a aula com esse conceito. Vou mostrar para vocês o slide agora da atividade e já explico. A atividade ela vai por e-mail também, né? Os slides vão por e-mail, mas eu coloco aqui porque quem quiser pausar o vídeo, né, já consegue ver a atividade. Então, a ideia é vocês trazerem a partir dos saberes que vocês têm e da aula, né, dessa síntese de aula, dos slides e de outras consultas que vocês possam fazer, trabalhar em cima, argumentando em cima da afirmação que eu coloquei aqui para vocês. Os cientistas de diversas disciplinas já compreenderam a importância do brincar, pois ele abrange um leque de experiências, um amplo leque de experiências e comportamentos que influenciam diretamente o desenvolvimento. Então, tem uma afirmação. Os cientistas já compreenderam isso, então eu quero que vocês discursem a partir do que os cientistas já descobriram, né? Que compreenderam a importância do ato de brincar, pois abrange um leque amplo de experiências que influenciam no desenvolvimento das habilidades das crianças. Tá joia, gente? Qualquer dúvida pode mandar um e-mail, jussara@yahoo.com.br. E qual que é a ideia? É que aqui no final, né, do vídeo tem os comentários, vocês coloquem o nome completo de vocês e teçam os argumentos em torno dessa aula e da proposta da atividade, tá bom? Muito obrigada, gente. Grande abraço para vocês.